A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar esse vídeo de hoje, irmãos, sobre um vídeo emocionante de um rapaz que ia amputar o braço e a congregação, o grupo do DARP, da congregação, foi visitar esse rapaz um dia antes dele fazer essa amputação, né, irmãos? Irmãos, sabemos em que muitas coisas acontecem, irmãos, e que poucos sabem, né, que a congregação, esse grupo do DARP, tem o grupo dos irmãos que entrega quentinhas nas periferias de São Paulo, nas favelas, debaixo das pontes, né? Na Cracolândia. Irmãos, e temos também o projeto Resgate CCB, o qual, irmãos, a gente vê na mídia aí, né? Os irmãos, os batismos, muitas pessoas se batizando. E, irmãos, e os irmãos fazendo marmitas, levando debaixo das pontes. Irmãos, isso eram uns projetos em que demorou para ser feito. E eu quero crer que esta pandemia que veio na Terra, irmãos, veio para mudar algumas coisas, deixar algumas coisas ali funcionando, né, irmãos? Mas, irmão, o motivo de eu estar fazendo este vídeo, irmãos, é para mostrar para a nossa querida Irmandade, e especialmente para os apreciadores da obra de Deus, as almas testemunhadas e pessoas que não conhecem ainda a congregação cristã no Brasil. Irmãos, este canal CCB Sem Reforma é de membros da congregação cristã no Brasil, mas não tem vínculo, porque o único canal oficial é o da congregação cristã no Brasil, que passa os cultos online. Mas como nós somos, né, pela graça e misericórdia de Deus, nós que eu digo, eu, o dono do canal, e vocês que fazem parte do dia a dia deste canal, né, fico muito agradecido e pelo carinho da nossa querida Irmandade, por esse Brasil afora, né, irmãos? Pelo carinho que tem comigo aqui no canal e gosta dos conteúdos, né? Conteúdo não são os conteúdos muito, vamos dizer, de alta qualidade no modo de ser editado, né, irmãos? Que eu ainda não tenho, né, os acessórios, não tenho a verba, né, para fazer um fundo bom, né? Eu uso muito chroma key ainda, que é uma coisa em que não estão usando ainda, né? Faz tempo que não usam mais esse chroma key, está ultrapassado, mas, irmãos, um dia eu chego lá, um dia eu faço um escritório bonito e aí, sem fundos, eu vou conversar com a nossa querida Irmandade e nós abordar. Irmãos, vamos ver esse vídeo aí do DARP? Do DARP da congregação, é um grupo de irmãos que entram por DARP e ali eles, juntamente com alguns irmãos, se reúnem para ir visitar, para fazer visita, para levar alegria, levar consolo, né, irmãos? Em hospitais, asilos, em diversos lugares, né, irmãos? Seria, eu imagino que seria, irmãos, como um grupo de visitas, né? Mas uma coisa mais documentada, né? Pelo site da congregação. Vocês indo lá no site da congregação e clicando em DARP, vocês vão ver lá como é que é, né? Já tem muita gente fazendo parte do DARP. Irmão, vou colocar um vídeo desse rapaz que estava no dia da cirurgia para amputar o braço, porque foi um tumor, né? E os irmãos estiveram lá, da congregação que está no Brasil, né? Vamos ver esse vídeo? É rapidinho. Fala galera, tudo bem?
tem muita gente nova chegando por aqui. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu vivi, do que eu estou passando. Há 3 meses eu passei por uma cirurgia de amputação do meu braço esquerdo devido a um tumor que nasceu, cresceu, se transformou num câncer. E eu fui curado. Após tudo isso, eu entendi que eu tinha que ser feliz a partir dessa nova condição de vida. Uma das coisas que eu também aprendi é a importância da aceitação. Tem casos Essa obra é linda, né, irmãos? Coisa linda, hein? Coisa linda. Os irmãos indo no hospital aí visitar esse jovem. Ele até fala numa fala assim: fala, galera! Não é crente da congregação, mas os irmãos foram no hospital e ali, com certeza, foram visitar o grupo DARP. O grupo DARP, irmãos, também são para irmãos que têm o desejo de anunciar o evangelho. Porque hoje, irmãos, as pessoas acham em que o povo da congregação ele tem que só visitar quem é da congregação. E o gostoso, irmãos, é visitar quem não é da congregação. Sabe por quê? Porque você está, além de você estar mostrando o amor da obra de Deus, ou carinho, você está evangelizando. Quem é que nunca falou das coisas de Deus para uma pessoa e depois se colocou a pensar? Falou, gente, eu sempre disse que eu não tenho dom para evangelizar e acabei evangelizando. A pessoa ficou contente, feliz e quer visitar a igreja. Quem nunca já pensou nisto, né, irmãos? Um certo dia eu estava fazendo um serviço, chegou uma pessoa próximo e começou a conversar uma outra coisa comigo, não me lembro agora. E de repente, nós fomos conversando e acabou, irmãos, entrando a parte da religião. E a pessoa então me perguntou, né? Perguntou se eu era de qual denominação e foi fazendo pergunta, né? E ali a gente foi conversando e eu fui praticamente, ele não era crente, praticamente ele ficou ali evangelizado, porque falou, poxa, eu morri e nunca ia saber disso se não conversasse agora. E é este grupo de irmãos, de irmãs que estão aí na batalha, irmãos. Hoje é o grupo DARP, né? É o grupo mais atualizado, né? Mais de época, mas antigamente eram os evangelistas, né? Eram os grupos de visitas, né? E aí, irmãos, não é só fazer um grupo de visita, e ir lá. Tem que ter companheiros, né, irmãos? Preparados, irmãos. Porque quando a gente vai fazer um grupo de visita na casa de alguém, tem que ir na comunhão, não tem que ir sem comunhão. Um belo dia foram na casa de um irmão, que este irmão estava desempregado. E esse grupo foi lá, orou na casa do irmão, logicamente que a obra da piedade já estava ali atendendo o irmão. E o irmão desempregado, com bastante filhos. Irmãos, e foi um grupo de visita lá orar com o irmão. E muitas irmãs, irmãos ali dando conselho para o irmão. Irmão, Deus vai preparar. E apresentou o irmão em oração. Olha, Deus vai preparar um emprego para você, né? Nós estamos orando para o irmão.
o irmão tem um currículo, eu entrego na minha empresa, vamos fazer a parte, né? Nossa parte. E o irmão ficou feliz, feliz demais. Só que naquele grupo de visita tinha uma pessoa que não era para estar ali. A pessoa, quando viu os irmãos conversando com aquele irmão, né, no amor, a pessoa, em vez de ficar caladinha, quietinha, se pensou, pensa para si. A pessoa vai e abre a boca e fala uma coisa que deixou o irmão abatido. Falou, irmão, mas o irmão tem que orar a Deus, mas o irmão tem que procurar emprego. Que já vai fazer. A pessoa contou até os meses que o irmão estava desempregado. A cara do irmão caiu no chão, irmãos. Caiu no chão. Não por esta pessoa ter falado isto, que tem certas pessoas também que são acomodadas, né? É por essa pessoa usar aquele horário de visita de irmãos, um monte de irmãos, irmãs, e o rapaz ali, né? Era rapaz, ficar praticamente sem jeito. Ficou envergonhado na sua própria casa. E isso, irmão, não é para ser feito dessa forma. Ou tem amor, ou não tem, irmãos. E nós, dentro da congregação, temos muitos irmãos que têm amor, irmãos. Tem amor, que eu já provei deste amor. Tem muitos irmãos que servem a Deus em espírito e em verdade. Tem muitos irmãos, cooperadores de jovens, anciães, bem humildes, irmãos, que você chega assim, você fala, poxa, ele tem esse ministério, mas não tem. Por quê? O que ele trata um, ele trata outro, não tem diferença entre um e o outro. Mas tem do outro lado pessoas, irmãos, que até no ministério mesmo, que são colocados no ministério sem nenhum, vamos dizer, amor, irmãos. São colocados literalmente, né? Não estou mentindo, não estou nem falando mal para o meu canal, em prol da obra de Deus, né? Se eu não puder ajudar de uma forma, eu não vou atrapalhar, né, irmãos? Mas tem pessoas colocadas como um nepotismo aí, em que são colocados há 10, 20 anos atrás, em que hoje nós estamos vendo o resultado. Falei, vou fazer um vídeo mostrando essa coisa linda que Deus preparou, os irmãos trabalhando na obra de Deus, como já disse, uns indo levar, juntando aí com a mocidade, com os irmãos, para levar uma quentinha, né? Não é para se aparecer, que só aquele lá de cima, nosso Senhor Jesus Cristo, tem que aparecer. Uns no resgate CCB, que já está lá em Goiânia, o irmão lá de Goiânia falou, irmão Paulo, já chegou aqui o grupo Resgate. Irmãos, e tem por esse Brasil afora, que nós, né, não é nós colocado aqui, mas tem os grupos de visita, tem irmãos de coração bom que ajuda a nossa querida Irmandade. E tem também aqueles outros, né, que são colocados como nepotismo, e são também aqueles irmãos que são de ministério mesmo, que são pele de pescoço, irmãos. Pele de pescoço. Mas, irmão Paulo, por que o irmão está falando isso? Porque o resultado da internet são esses, irmãos. Aqui eu estou colocando duas congregações cristãs no Brasil. A congregação que está no Brasil do bem, que é aquela que serve a Deus em espírito e em verdade, amor no coração, e tem a outra em que só é de fachada, que são esses que fingem ser servo de Deus, fingem ser homens de Deus e não são. E o resultado veio a galope. Que agora, irmãos, eu fico triste quando os canais que já estão aí aguardando qualquer coisa para jogar na mídia, para dizer em que é a obra de Deus no todo, né? Estão dizendo que é a obra de Deus no todo. Eles não chegam aí e não falam isso. Que a congregação cristã do Brasil tem pessoas ali que servem a Deus, que é a obra de Deus, ali Deus está. Eles não falam isso. Porque eles não estão mais lá dentro.
Aí o que acontece? Essas pessoas que renunciam, que vocês estão vendo aí renunciando, teve um irmão esse dia que foi renunciar, o ministério não deixou. Não deixou renunciar. Ler a carta, melhor dizendo. Renunciou, mas queria ler a carta na frente da Irmandade. Por quê? Para fazer que nem o... Perdão, tô um pouco gripado ainda. Para fazer que nem aquele lá dos Estados Unidos, que aproveitou o púlpito para falar coisas para desvirtuar o povo, né? Como se diz, aonde, se eu estou no local, a luz está acesa. Se eu não estou, eu apago. Quem ficar, fica ali no escuro. Tem pessoas que acham que só ele, né? Quando está no local, só ele que vai estar ali pregando as coisas, né? Que é certa. Quando ele já perde a essência, já perde ali o temor, aí ele sai da igreja e quer levar um monte com ele. Não foi diferente. O diabo, quando que era Lúcifer, um anjo de luz, ele não foi jogado na terra sozinho não, irmão. Ele foi jogado com um terço do céu. As capetaiadas foi jogado tudo com ele aqui na terra, irmãos. Eles não saem sozinhos, eles levam o bando junto. Eles querem levar o bando junto. Só que pega a obra de Deus, né? E que Deus está ali ainda. Ainda bem que Deus não se retirou, porque tem homens que servem a Deus em espírito e em verdade. Homens sinceros. Homens que foram colocados por Deus na frente do povo. Mas ao longo dos tempos, irmão Paulo, em 1970, em 1980, a congregação era outra. E sim, eu concordo com você que chegar aqui, até você que critica mesmo, chegar aqui no canal e falar. Eu concordo, irmão Paulo, antigamente, 1970 era diferente, 1980 era diferente. Era diferente. Eu alcancei. Eu era pequeno, mas eu já entendia. Eu alcancei as maravilha que Deus fazia. Quando o irmão falava, pegava lá, era um papelzinho que vinha, hoje não vem mais, e ele ia ler a lista, né? A lista ali de batismo, pegava um papelzinho, lia a lista de batismo e falava assim, ó, vai ter batismo em tal lugar assim, 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 e o senhor tem preparado um cooperador para esta igreja. Quando ele dava essa parada e que ia falar o nome, a gente ficava tudo ali, quem deve ser, quem deve ser? E ficava aquele zum, zum, zum dentro da igreja. Aí o irmão falava, fulano de tal, Deus tem confirmado para o ministério. Irmãos, a igreja ficava aquele alvoroço, aquele zum, zum, zum. Não, ele. Mas a gente pensava que era fulano, ciclano, bertano. Não, Deus mostrou, foi ele. Agora, irmãos, quando vai levantar um cooperador, um ancião, um diácono dentro da igreja, você já sabe, antes dele ser levantado. Isso mesmo, irmão. Uma coisa em que isso agora não vai ter resultado, mas lá na frente vai ter o resultado disso, irmão. Como nós estamos tendo de alguns casos, pessoas saindo da congregação, renunciando. Aí renuncia, tem que ter uma desculpa. Eles não vão renunciar e falar, irmãos, eu venho aqui com essa carta renunciando porque quando eu fui levantado para cooperador, eu pregava pelo Espírito Santo. Deus me dava as pregações, Deus me dava as palavras, as revelações, Deus me mostrava, Deus me dava visão, Deus falava comigo. Mas de um certo tempo para cá, eu estou vazio, irmãos. Deus não me dá mais revelação. Eu estou aqui na frente do povo clamando a Deus para me ter algo para falar. Irmão, aí eu começo a contar testemunhos, porque eu não tenho revelação. Deus me mostra a palavra. Eu prego às vezes pela experiência, como um cooperador me disse. Eles não falam isso não, irmãos. Sabe o que eles falam? Olha,
Eu agora que descobri o verdadeiro evangelho. Tudo que eu pregava era errado. Só que ele está blasfemando. Que na congregação o homem não fica a memória dele o que ele pregou. Porque se você chegar um homem usado de Deus dentro da congregação e perguntar para ele: o que você pregou o mês passado? Ele: não sei. Só sei que saiu da minha boca porque Deus me deu. E eu distribuí para a Irmandade. Até semana passada eu não sei o que eu preguei. Eu não gravo. Por quê? Foi Deus que deu. E sempre o irmão tem uma pregação. Sempre Deus está usando de um servo de Deus na frente do povo. Mas esses que estão saindo, irmãos, que estão renunciando, que estão falando que o verdadeiro evangelho, que estão aproveitando, né? Ah, eu vou pegar minha carta de renúncia, vou renunciar e vou falar para a Irmandade. Por quê? Eu vou sair e vou levar um monte comigo. Só que ele esqueceu, essas pessoas que fazem isso, esquece que quem está ali, por mais que ele pregou algo, algum tempo, algo ali na frente, por mais que ele pregou algo que não foi de Deus, foi dele, Deus ali manteve aquelas pessoas, aqueles irmãos ali dentro. Porque é Deus que mantém a gente dentro da casa dele, irmão. Não é cooperador, não é ancião, não é diácono. É Deus. E o povo da congregação que está no Brasil, especialmente os mais antigos, eles são inteligentes e Deus dá decisão. Quando vem uma pregação em que o pregador não prega o que está na Bíblia, eles clamam a Deus e falam: Senhor, esta noite o homem pregou pela carne, mas conforta meu coração, fala com a minha alma. Irmãos, e parece que ali na hora, por mais que um homem tenta pregar algo em que é da carne dele, o Espírito Santo de Deus transforma aquelas palavras e fala com a alma. Porque o Espírito Santo de Deus, quando é aberto o culto em nome do Senhor Jesus, ele fala em nome do Senhor Jesus. Agora, aquela pessoa que está ali falou qualquer coisa pela experiência, porque ele achou, né? Por isso que na congregação não existe teologia, não existe estudar a Bíblia para pregar. Preste atenção, estudar a Bíblia para pregar. Estudar a Bíblia é bom, eu gostaria de ter esse tempo, porque os livros da Bíblia são lindos, as passagens, Deus aparecia mesmo, Deus fazia prodígios e maravilha, né? Esse mesmo Deus que a gente lê a Bíblia, que a gente vê que fez, que levou Daniel das covas dos leões, que fez Moisés abrir o mar vermelho, né? E outros mais. Esse mesmo Deus, irmãos, é o que faz as maravilhas com cada um de nós hoje, irmãos. Os milagres. O mesmo Deus que dava sonhos e revelações para José do Egito, é o mesmo Deus que dá revelação para nós hoje. É o mesmo Deus. Só muda a época. Né, irmãos? Então, irmãos, esta parte de vocês ver aí na internet, querer uma irmã: ô irmão Paulo, o irmão tá vendo o que os pessoal da crítica tá falando? Eu falei: irmã, não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça. Eles estão falando, são de pessoas que também fazem parte do meio deles. São pessoas que estão dentro da igreja que não era para estar ali. São pessoas que estão no ministério que estão saindo aos poucos. Porque as coisas, quando são de Deus, permanecem. Quando não são, tem que sair, irmãos. Não pode, o mal não vai durar para o resto da vida, não. Que essa irmandade da congregação, estas almas testemunhadas, essas almas que estão visitando a congregação, irmãos, é muito precioso para Deus. E o falso evangelho de alguns, né, se tentando ali se passar por homem de Deus, irmãos, está caindo por terra. Estão saindo de vez. Agora, essa nova era que vocês estão vendo aí, em que Grupo Resgate indo atrás dos machucados,
né? Os irmãos do DARP aí fazendo esse lindo trabalho, irmãos. Os grupos de visitas, os entregadores de quentinha, né? Isso tudo é para chamar, para acolher, para ir atrás. Agora, quem faz a obra e salva a alma só pode ser o Senhor Jesus. Nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, abraçar. Agora, em questão de vida eterna, que muitos falam aí, que falam sem saber o que estão falando, repetem 24 horas coisas, diz que a congregação jogou fora e depois foi buscar. A congregação não joga ninguém fora. A própria pessoa que pede para sair. A própria pessoa que faz, né, as coisas erradas, né, irmãos? E depois se sente envergonhada, se sente não merecedora da salvação e saem da igreja. Algumas, neste contexto que eu disse, tem vontade de retornar, tem saudade, se arrepende, né? Antes tarde do que nunca, né? A gente, quando viu, esse dia eu fui numa determinada igreja em que aqueles que congregavam lá nos anos 90, 2000, que foram para o mundo, se arrependeram, né? Filhos pródigos, retornaram tudo para a congregação. Estavam lá ouvindo a palavra de Deus e dando glória ainda por cima, irmãos. Se arrependeram do que fizeram perante Deus, né? E a igreja não vai jogar fora, irmãos. Ah, meu Paulo, mas tem muitos que estão dentro da igreja, eles fazem cara feia. Eu lá estou preocupado com quem está dentro da igreja fazendo cara feia. Você tem que estar preocupado com a salvação da sua alma, você estando bem com Deus, você recebendo o amor, porque tem muitos irmãos que visitam, muitos irmãos que vão conversar com você, que você vê estampado na cara deles o amor de Deus. Muitos anciães humildes, que quando você vai conversar com os irmãos, você sente aquela firmeza, irmãos, que Deus usa do homem. Muitos cooperadores bons, cooperadores de jovens, diáconos bons, né? É que estamos numa... Irmãos, eu falei no outro vídeo, deu até polêmica aí, que um senhor aí se acha um sabidão, né? Se acha um bambambam da internet, né? Falou que eu estava falando mentira, né? Que eu minto mais do que o diabo, quer dizer, proteger o diabo. Se proteger o diabo, está com o diabo, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, irmão, não vamos entrar nesse detalhe, irmãos. Mas a peneira na congregação faz tempo que começou, irmãos. O que eu sempre falo, nós vamos ver coisas de arrepiar o cabelo, irmãos. Coisa que ele fala, santo Deus, olha o que aconteceu. Mas o que vai alegrar cada um de nós, queridos, é sentir a presença de Deus. Você no serviço, você no lar, você no ônibus, você em qualquer lugar, Deus está falando no seu coração e falando, filha minha, tudo que você vê e ouvir, não se abale, porque está se cumprindo o que está em Apocalipse. Então, irmãos, peço e agradeço a querida Irmandade pelo carinho aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, irmão, nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Esta obra de Deus é linda, é maravilhosa. Não vamos deixar nos abater por nada. Procure congregar, procure ouvir Deus, porque Deus, a cada culto, tem uma mensagem para você. Procure congregar e ouvir o que Deus está mandando na igreja. Não o que você ouve aí na internet, porque cada dia tem uma fofoca. Vocês já perceberam que tem um canal aí que cada dia tem uma fofoca, cada dia tem uma, vamos dizer, desgraça espiritual? Cada dia. E isso vai servir para quê? É para te tirar da igreja, para te deixar neste mundo, para te deixar mais com depressão, para deixar mais triste. E nós não estamos no tempo de... tem uma depressão, tem isso, tem aquilo.
tem a medicina aí que Deus deixou, né? Tem as autoridades aí da medicina competente, né? Tem as pessoas, os terapeutas, temos a nossa irmã Sheila, terapeuta, tem várias terapeutas também, tem psicólogo. Isso daí, irmão, não é pecado não, tá? Que isso aí é doença da carne. Nós temos que pedir muito a Deus para nós não ficar doentes da alma, que é a pior doença que tem. É a da alma, irmãos. É a tristeza de alma. Então, irmãos, deixa aqui seus comentários. Deus abençoe por este carinho imenso da nossa querida Irmandade, da Congregação Cristã no Brasil e de outras denominações também. Tem muitos irmãos de outras igrejas. E fora os apreciadores da obra de Deus e as almas testemunhadas. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Vamos nos preparar. Coisas ruins virá, mas em nome do Senhor Jesus nós vamos passar todas elas. Fique com Deus, queridos. A igreja que salva, o nome dela é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se ele fosse falar de alguma instituição, ele teria nomeado uma, mas ele disse, falando para Pedro: Pedro, eu sou a porta. Eu sou a porta que ao céu conduz. Quem quiser entrar no céu tem que entrar por esta porta, que é Ele. Outra hora ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mostrando claramente que quem quer, ou quem deseja, ou quem ficou sabendo ou teve notícia de um novo céu, para chegar no céu tem que ir por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho é Cristo. É Cristo. Ora, nós aqui, Congregação Cristã no Brasil, voltando a esse assunto, nós procuramos, não é que somos os melhores ou os únicos. Tem muitos que também procuram servir a Deus com muita qualidade. Mas nós procuramos também andar de acordo com as Escrituras. Tudo dentro da palavra, tudo de acordo com o Senhor ensinou. De maneira que, pelo menos podemos dizer com humildade, procuramos pregar aqui o que está tudo dentro da palavra. Pode ser que alguma coisa não saia tão a contento, mas aquele que ouve sabe discernir muito bem aquilo que é de Deus. Se houver uma falha, é do homem, mas Deus nunca erra. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, neste conselho nos firmamos de servir a Deus, sabendo que a nossa salvação está em Cristo. E a salvação de Cristo qual é? É a ressurreição. É a ressurreição. A salvação de Cristo é nós ressuscitarmos com Ele. Se não houver ressurreição, o que tem? Não tem nada. A nossa salvação é a ressurreição em nosso Senhor Jesus